Meus irmãos, com muita alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos da nossa querida Igreja Assembleia de Deus, Ministério Faz, nossa sede, nossas congregações em Juiz de Fora, nossa congregação também em Rio Novo, a todos os membros. Minha palavra pastoral, devocional, visa atender, alcançar a toda a membresia da nossa igreja, né? As crianças, adolescentes, jovens, adultos. É uma palavra pastoral para todos. E eu quero, antes de adentrar ao assunto desse devocional, mais uma vez externar aqui a minha gratidão a todos os irmãos que, por ocasião do meu aniversário, deixaram para mim algumas palavras de felicitações, e aqueles que por mim também oraram e continuam orando. A minha gratidão e meus votos que Deus derrame sobre a sua vida ricas e copiosas bênçãos dos altos céus. Deus te abençoe. Muito obrigado por todas as palavras, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Eu falei que estaremos dando aqui uma palavra no decorrer desses dias, né? No devocional pastoral, sobre os atributos de Deus. Leamos o Salmo 113, verso 1 em diante. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Coisa maravilhosa esse texto, que nos apresenta tanto a transcendência de Deus, Deus que está acima das alturas, que está além do universo, que diz o texto que uma linguagem para expressar a grandeza de Deus diz que ele se curva para ver o que se passa no céu e na terra, mas ao mesmo tempo o texto nos diz que esse Deus tremendo, grande, excelso, maravilhoso, se compadece do pobre, do necessitado, para suprir as suas necessidades, bem como faz também com a mulher estéril, dando a ela a graça de gerar filhos. É o Deus que nós servimos, não é verdade? Bem, mas falaremos sobre esse Deus. Vamos caminhar um pouco aqui na palavra, falando acerca desse Deus maravilhoso que nós servimos. Então, como anunciado na nossa introdução, no nosso primeiro devocional, hoje iniciaremos então o estudo propriamente dito sobre os atributos de Deus, falando sobre cada um desses atributos. Só para relembrar, eu disse que os atributos de Deus, eles são classificados de uma forma que possamos compreender melhor a natureza desses atributos, identificá-los, né, com a pessoa e o ser de Deus. Eles são classificados como atributos incomunicáveis de Deus e atributos comunicáveis de Deus. Como eu disse, os atributos incomunicáveis são aqueles que são inerentes a Deus, que pertencem só a Deus e ele não compartilha com nenhuma de suas criaturas. Os atributos comunicáveis, esses sim, são os atributos que podemos ver um lampejo, um reflexo deles, né, na criação geral de Deus e nas suas criaturas, nos seres humanos, enfim.
e falaremos sobre isso, explicando cada um deles quando for necessário, quando chegar, cada um desses atributos que vão precisar ser esclarecidos a partir dessas classificações, ok? Bem, então eu quero falar nesse momento sobre o atributo chamado perfeição, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Por perfeição, nós entendemos que Deus, ele é perfeito de modo absoluto, infinito e único. Nesse sentido, a perfeição vem a ser um dos atributos incomunicáveis de Deus, porque somente Ele é perfeito desta natureza, nessa forma de se compreender a perfeição. Ele é perfeito de modo absoluto, infinito e único. Não se trata de uma mera combinação de perfeições individuais, não. Por ele ser também perfeito por natureza, significa dizer que tudo que ele vai fazer, a maneira dele pensar, o que ele vai falar, tudo vai acontecer de modo perfeito. Porque o Deus plenamente perfeito, o Deus absolutamente perfeito, não tem como ele fazer qualquer coisa que seja imperfeita. Então, como diz a Bíblia, no Salmo 18, verso 30, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E aqui eu já deixo uma palavra para a sua reflexão. Porque às vezes, vamos concordar numa coisa, eu e você? Às vezes nós temos a ligeira impressão de que algumas coisas não estão acontecendo bem e que parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas, não estão sendo respondidas, ou Deus está trabalhando de uma maneira equivocada, Deus não está me atendendo do jeito que eu gostaria, e seria bom eu ser mais específico nas minhas orações para que Deus não errasse na sua maneira de agir, de falar ou de pensar. Mas, meu irmão, com essa palavra do Salmos 18, verso 30, eu tenho que aquietar o meu coração. O irmão tem que ter o seu coração quieto. A irmã tem que aprender a ter total confiança e esperança no Senhor. Porque a Bíblia diz aqui que o caminho do Senhor é perfeito. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Se Ele é perfeito, o caminho do Senhor também é perfeito. Deus age em perfeita harmonia com as suas, com a sua natureza e com a sua santidade. Então nada fugirá ao controle. Nada acontecerá de modo errado, imperfeito, faltando alguma coisa, faltando um aperfeiçoamento. Não. Lembra quando Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz que viu Deus que tudo quanto Ele havia feito era bom. Isso retrata a perfeição de Deus, retrata a natureza perfeita de Deus. Jó 11, versículo 7, diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? É um questionamento. Será que o homem é capaz de alcançar esta perfeição? Não, jamais. Perfeito de modo absoluto, de modo infinito e único, somente Deus. Essa perfeição, ela é um atributo exclusivo de Deus.
Eu ouso falar para os irmãos que até mesmo quando chegarmos no céu, até mesmo no céu, nós não seremos perfeitos como Deus é perfeito. Para nós compreendermos e sabermos coisas que nesta vida nós ainda não sabemos, e para que nós saibamos lá no céu, será necessário Deus nos revelar. É a perfeição de Deus. Deus é perfeito na sua essência, na sua natureza. Então, esse é um atributo incomunicável de Deus. Por melhor que nós sejamos nesta vida, por mais acertos que nós tenhamos nesta vida, nós jamais seremos perfeitos como Deus é perfeito. Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esta palavra é uma palavra desafiadora para nós. O que Jesus quer dizer é o seguinte: Deus tem um modelo para nós de perfeição como Deus. A partir desse modelo de perfeição de Deus, eu preciso ser perfeito como homem. E não querer ser perfeito em natureza como Deus é perfeito, porque eu nunca serei perfeito como Deus é perfeito. Porque o atributo da perfeição de Deus faz com que todos os demais atributos se desdobrem e aconteçam com total perfeição. Por isso a sabedoria dele é perfeita. Por isso o amor de Deus é perfeito. Por isso a bondade de Deus é perfeita. Por isso a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus são perfeitas. Entende? Então a perfeição de Deus, ela desencadeia toda uma dinâmica de perfeição em todas as suas obras, de modo que é impossível Deus realizar qualquer coisa que não seja perfeita. Por isso que eu disse que nem aqui na terra e nem na eternidade nós alcançaremos essa perfeição que é inerente somente a Deus, porque Ele não compartilha esse seu atributo perfeição de modo absoluto, infinito e único, que pertence somente a Ele, e porque pertence somente a Ele, Ele não compartilha com mais ninguém. Nós, como seres humanos, precisamos ser perfeitos como seres humanos, mas a perfeição humana ela não é da mesma natureza que a perfeição de Deus. Ainda que sejamos perfeitos em algumas áreas, seremos imperfeitos em outras áreas. Entendem? Nesse sentido, né? E quando chegarmos no céu, estaremos revestidos de glória e de incorruptibilidade, de imortalidade. Não viveremos mais na mesma natureza como vivemos aqui neste mundo. Mas é um estado de perfeição superior, acima do estado que nós vivemos aqui na Terra. Mas isso não quer dizer que nós teremos a natureza perfeita de Deus. Então, meus irmãos, com isso eu quero animar os irmãos a descansarem em Deus, a confiarem em Deus, a entenderem que, ainda que em alguns momentos pareça que as coisas não estão caminhando bem,
mas elas estão. No sentido de desconfiar, pensando que Deus não esteja agindo de modo correto, mas Ele está. Deus está falando do modo correto, Deus está agindo do modo correto, Deus está fazendo de modo correto, porque o Deus perfeito produz obras perfeitas. Eu sei que é difícil para mim e para você compreendermos algumas coisas, mas isso é explicado pela nossa natureza humana. A Bíblia diz, o próprio Deus falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus estão acima da terra, assim também os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, os meus caminhos acima dos vossos caminhos. Então, há momentos na vida que nós não conseguimos compreender o caminho de Deus, o que Deus está fazendo. Mas quando nós não sabemos exatamente o que Deus está fazendo, nós precisamos descansar em Deus, sabendo que Ele é perfeito em suas obras e que tudo ficará bem. O Deus perfeito produz obras perfeitas. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida da sua igreja com total perfeição. Aquieta o teu coração e descansa no Senhor. Deus está trabalhando com perfeição. Oh, quão maravilhoso é esse Deus! Quão bondoso é esse Deus! Seja louvado e bendito o seu nome para sempre. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Quero te bendizer porque Tu és o único Deus verdadeiro e, como diz a Tua palavra, Tu és perfeito. Tu és perfeito por natureza, em essência. Tu és infinitamente perfeito. Tu és o único perfeito e nós descansamos em Ti. Nós descansamos em Ti porque sabemos que, sendo o Senhor perfeito por natureza, o Teu agir, as Suas obras e todos os Teus planos também são perfeitos e nós descansamos em Ti por isso. Ó Deus, cuida de nós, supra as nossas necessidades e faz-nos descansar no Senhor dia após dia. É a oração que eu faço no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus queira nos abençoar em nome de Jesus.